Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o caminho do quebrantamento. Você que reconhece a necessidade de ter um coração contrito e quebrantado e quer escolher o caminho do quebrantamento, onde deve começar? O quebrantamento exige tanto a iniciativa de Deus quanto uma reação da nossa parte. De acordo com as Escrituras, Deus utiliza 3 instrumentos principais para nos levar ao quebrantamento. Primeiro, a palavra de Deus tem o poder de amaciar o solo endurecido do nosso coração e esmigalhar a nossa teimosia e egoísmo. O Senhor afirma: não é a minha palavra, martelo que esmiuça a penha? Jeremias 23, 29. O salmista ficou estupefato ao perceber o poder da palavra do Senhor. Está escrito: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Salmo 29, versículos 4 e 5. Todas as vezes que abrimos a Bíblia, devemos fazê-lo com o intento de permitir que a palavra de Deus nos quebrante. Em segundo lugar, Deus utiliza as circunstâncias para expor a nossa necessidade e nos levar ao limite da nossa capacidade. As circunstâncias que Ele usa podem ser um trabalho estressante, um relacionamento conjugal difícil, uma doença crônica, uma crise financeira ou alguma outra questão que nos atribule. Diante de tais pressões, podemos escolher reagir com orgulho, nos ressentir e resistir, ou nos entregar ao desespero. Em contrapartida, podemos optar por reagir com humildade, nos submeter à mão de Deus e deixar que Ele nos molde por intermédio dessas pressões cotidianas. Em terceiro lugar, Deus nos concedeu o corpo de Cristo. Ao caminharmos na luz com nossos irmãos, eles podem nos ajudar a perceber áreas em que precisamos ser quebrantados. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Provérbios 27, 6. Aquele que nos ama o bastante para nos mostrar problemas que não enxergamos, e essa pessoa pode ser um pastor, o pai, a mãe, um sócio ou mesmo outro cristão. A palavra de Deus, as circunstâncias e outros cristãos, tudo isso pode servir como ferramentas para mostrar a nossa necessidade e criar oportunidades para que escolhamos o caminho do quebrantamento. O Espírito de Deus é a força motriz por trás de cada um desses instrumentos. Contudo, temos de reagir favoravelmente à iniciativa divina. Como podemos cultivar um coração contrito e quebrantado? Apresentamos agora 4 sugestões para que alcancemos um nível mais profundo de quebrantamento. Primeiro, uma visão renovada de Deus. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais claramente nos enxergamos como realmente somos. Enquanto nos comparamos aos outros, sempre encontraremos alguém que nos fará sentir bem a respeito de como estamos nos saindo. Entretanto, diante da luz da santidade divina, nossa vida é colocada em forte contraste. O que antes poderia parecer limpo e puro, repentinamente aparenta estar gasto e embaçado. A luz pura da santidade do Senhor expõe os lugares escondidos, as feridas e as rachaduras em nosso íntimo. Ao longo das Escrituras, até mesmo os indivíduos mais santos, quando confrontados pela santidade de Deus, foram levados à grande contrição e quebrantamento perante o Senhor. Vejamos Jó, por exemplo. Ele era um homem justo, temia Deus e tinha uma vida irrepreensível. Enquanto não podia vislumbrar os propósitos divinos para o sofrimento terrível que fora forçado a suportar,
E enquanto os seus supostos amigos presumiam erroneamente que ele estava sendo punido por algum erro, Jó procurou se auto-justificar. Em um longo diálogo e debate, protestou a favor da sua inocência e implorou pela oportunidade de se defender na corte celeste. Por fim, Deus interveio, como se estivesse pacientemente esperando por alguém que lhe desse a chance de falar. Através de uma série de questões que nem Jó, nem seus amigos poderiam responder, Deus se revelou de maneira que aquele homem nunca poderia imaginar. O Senhor mostrou a sua grandeza, seu poder infinito, sua sabedoria superior, seus atos poderosos e os seus caminhos inescrutáveis. Quando Deus concluiu seu discurso, Jó mal conseguia respirar. Tinha ficado paralisado. Sou indigno? Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 40, versículo 4 e também capítulo 42, versículos 5 e 6. Ele já não tinha uma postura defensiva. Agora, via a si próprio como enganador e um pecador vil, desesperadamente necessitado de misericórdia. Ele era um bom homem, mas depois daquela provação, ele teve um encontro com Deus e passou a ser uma pessoa quebrantada. Para conhecermos a Deus, vivermos em sua presença e podermos vislumbrar a sua santidade, precisamos perceber como somos tolos e fracos, longe do Senhor, e deixar de nos preocupar conosco. Em segundo lugar, não espere que o Senhor te aquebrante. Faça isso você mesmo. Jesus identificou a si próprio como a pedra rejeitada, mencionada no Antigo Testamento. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Salmo 118, versículos 22 e 23. Ele frisou a importância de escolhermos reagir favoravelmente ao seu senhorio. Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Lucas 20, 18. Algumas pessoas aparentemente quebrantadas, na verdade, não o são. Ao contrário, foram esmagadas pelas circunstâncias, por sua indisponibilidade em cair voluntariamente sobre a rocha e serem quebrantadas. Não esperemos que Deus seja forçado a tomar uma atitude. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Devemos dizer: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ou então, compadece-te de mim, ó Deus. Na verdade, todos seremos quebrantados, mais cedo ou mais tarde. Podemos escolher passar por isso ou então esperar que Deus esmague o nosso orgulho. Devemos lembrar que os obstinados têm de pagar um alto preço. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Provérbios 29, 1. Por um período, podemos conseguir resistir à vontade de Deus. Isso faz com que continuemos alimentando o orgulho em nosso coração. Entretanto, por fim, Deus irá derrubar tudo e todos que se exaltam contra ele. Chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A alternativa é, então, escolher o caminho do quebrantamento. Em terceiro lugar, reconheça a sua necessidade espiritual diante de Deus e de outras pessoas. Precisamos reconhecer e mencionar a nossa necessidade espiritual a Deus e a outras pessoas. Isso significa que não mais nos compararemos aos outros, mas assumiremos as responsabilidades pelos nossos pecados.
Não experimentaremos o quebrantamento enquanto o nosso dedo acusador estiver apontando para os outros. Não pode haver desculpas, defesas, nem tentativas de justificar o nosso pecado. Esforçamo-nos muito para causar uma boa impressão. Queremos que as pessoas tenham um conceito favorável ao nosso respeito. Mas, uma vez que tenhamos nos contristado e nos humilhado perante Deus, não teremos receios de ser humildes e sinceros com os outros. Não teremos mais nada a perder, nenhuma reputação a proteger, porque morremos. O quebrantamento com relação a Deus nos leva a nos aproximar dos nossos semelhantes. Quarto lugar, faça tudo o que Deus deseja de você. A grande maioria das pessoas lida com questões específicas através das quais sabemos que Deus está nos revelando algo que ainda não lhe rendemos completamente. O orgulho nos leva a resistir ou adiar essa rendição. O indivíduo humilde e quebrantado simplesmente afirma: sim, Senhor, faça como quiseres, Senhor. Tu és o oleiro e eu sou o barro. E eu pergunto, o que o Senhor está lhe dizendo? Enquanto você está ouvindo essa mensagem, o Espírito de Deus te incomodou? Por acaso o Senhor deseja que você tome alguma atitude com relação ao quebrantamento? Ela pode ser, por exemplo, colocar-se de joelhos diante de Deus e reconhecer que você precisa dele, que tem tentado levar a vida cristã pela sua própria força, que tem sido autossuficiente e tem agido de maneira independente do Senhor. Procurar alguém para lhe pedir perdão, por exemplo. Entregar a Deus suas expectativas com relação ao futuro, à sua carreira ou a qualquer questão específica que ele mostre. Reconhecer que realmente precisa nascer de novo. E se você deseja tomar uma atitude de quebrantamento e algo está impedindo, saiba que essa batalha irá parar no momento em que você disser a Deus: sim, Senhor. Quanto mais adiar, quanto mais tempo resistir, mais difícil será obedecer a Deus. Não hesite mais. Em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós neste momento confessamos a nossa imensa necessidade da Tua graça. Graça para permitir que sondes o nosso coração. Graça para oferecer-te o sacrifício de um coração quebrantado e contrito. Graça para mortificar o orgulho e a nossa própria vontade. Graça para trilhar no caminho da humildade, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Ele fez em meu favor, e graça para sempre ter a Ti como a única esperança de salvação eterna. Que outras pessoas possam ver, glorificar, amar e adorar a Cristo através do meu quebrantamento, até que Ele retorne para fazer novas todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Aleluia. Glória a Deus.